Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o... Deus, todo dia. Oi pessoal, como vocês estão? Faz tempo que eu não posto um vídeo. Trabalhando bastante, um pouco cansado, mas a gente não pode deixar de lembrar daquele que nos amou e nos ama, é rico em perdoar e deu o seu Filho pelas nossas vidas. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre Jó. Gostaria de ler o capítulo 1 de Jó e dividir algumas coisas que estão no meu coração, que é uma coisa muito engrandecedora. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Vou dar uma pausa aqui no versículo 5 para dizer já uma coisa que o começo do livro de Jó nos deixa um aprendizado. Que antes do livro aqui, antes de nós sabermos tudo o que ele tinha, que Jó era um homem muito rico, vamos dizer hoje na nossa linguagem, multimilionário. Ele era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, não é porque ele tinha tudo que o mal não vinha para ele, o mal vinha. Ou seja, o mal também está aí para os milionários, para o rico, quanto mais para os pobres. O mal está para todos. Mas ele era sincero, reto e temente a Deus. Ele tinha ciência de que os seus filhos poderiam pecar. Como é importante a gente cuidar dos nossos filhos. Como é importante cobrir os nossos filhos de oração, pedindo para que o Senhor os perdoe de suas falhas, de seus pecados. Olha como Jó era um homem envolvido com a sua família. Continuando no versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram os moços, feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Presta atenção nisso.
trazer a nova. Você pode achar que esse moço que escapou dessa tragédia, dessa desgraça, ele veio e ele disse assim: eu vim te trazer a nova. Que nova ele veio trazer, né? Vamos continuar. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, os moços feriram ao fio de espada, e mais uma vez, só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu Deus falta alguma. Vamos lá. Depois que eu disse que Jó era um pai muito participativo, preocupado e se apresentava perante Deus, trazendo com ele todos os teus filhos em oração, oferecendo a Deus holocaustos, falando, Senhor, meus filhos pecaram contra ti. Seu filho pode ir numa festa, numa balada, pode ir para a escola, ele vai trabalhar, eu tenho que cobrir meu filho de oração. Porque ele pode pecar contra Deus e quero que Deus também o proteja das maldades do mundo. Aí Satanás está se apresentando ali na presença de Deus, porque se a gente for olhar, na palavra está escrito assim, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, porque Satanás também é filho de Deus. Né? Satanás também é. E Satanás é tão ardiloso que Deus já conhecia o coração de Jó e falou, veja meu servo. E Satanás é um coitado. Ele falou, mas ele está assim porque ele tem de tudo. Porque ele está de boa, como dizem. O cara tem grana. E parece que é fácil, né? Parece que é muito fácil quando a pessoa tem dinheiro estar tudo bem. Na Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E se você for analisar aqui o livro de Jó, isso faz muito sentido, porque além de ser difícil quando você tem tudo, você ainda tem Satanás para lembrar a Deus que você tem tudo. E você só é bom porque você tem tudo. Você só faz doações porque você tem tudo. Mas será que você adoraria a Deus se você não tivesse nada? Será que você doaria o pouco que você tem se você tivesse muito pouco também? Será que você seria tão temente a Deus sem nada, tanto quanto Jó temia, tendo tudo? Satanás é ardiloso, quis colocar dúvida no coração de Deus, quis colocar no coração de Jesus, quis colocar dúvida no coração de Jesus. Imagine no meu e no seu, o que ele faz todos os dias para acabar com a nossa vida. Ele tenta acabar com a minha vida, ele quer acabar com a tua também, cara, colocando dúvida no teu coração, em relação à tua esposa, em relação aos teus filhos, em relação ao teu trabalho, em relação talvez a alguns problemas de saúde que você tenha, em relação a uma dependência química, ou álcool, ou cigarro. Ele quer colocar dúvidas. Será que vai dar certo?
E aí você fica preocupado, em vez de entregar para Deus. E quando você não entrega para Deus, você não entende às vezes o agir de Deus na sua vida. Eu falei assim, para a gente prestar atenção no trazer a boa nova. Porque ele começou aqui, veio um mensageiro a Jó, no versículo 14, ele disse, os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para trazer a boa nova. Aí depois foram falando que caiu fogo do céu, queimou as ovelhas, os moços trazer a boa nova. Estando isso ainda falando, foi os camelos trazer a boa nova. E depois, por último, os filhos e trazer a boa nova. Às vezes, o que acontece? Você acha que está perdendo muita coisa. Você perdeu o emprego, está desesperado. Perdeu a namorada, está desesperado. Repetiu na faculdade, está desesperado. Ficou doente, nem sabe de nada, está desesperado. E Deus, meu irmão, abre o olho, quer trazer a boa nova para a sua vida. Deus quer trazer a boa nova para a sua vida. E você está desesperado porque você só vê perda. Na perda existe uma grande oportunidade para crescer, porque a gente aprende com os erros. E pode pedir perdão e faz reparação. Porque quando a gente perde, o primeiro sintoma, ou a primeira ação, vamos dizer assim, é de autopiedade, é encontrar um culpado. É como se fosse lá, eu não lembro aqui direito, as 5 fases do luto, negação, e não sei o que, a culpa de Deus, por que isso vai acontecer? Não! Deixa Deus operar na sua vida. Porque Jó perdeu. Eu falava brincando há um tempo atrás que Jó era um cara muito azarado. Ele conseguiu, antes do primeiro capítulo, ele ficar pobre. Ele era milionário, ele perdeu tudo. Tudo. Se você pensar, aqui no comecinho era 500 jumentas de bois, 500 jumentas de boi, depois ele fala aqui, quer ver? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Gente, isso é muita coisa. O cara perdeu tudo. 7 filhos e 3 filhas. Os nossos filhos são os nossos tesouros. Esse cara era milionário até dos filhos. Ele tinha 10. Ele perdeu tudo. Mas o que é fenomenal, para mim, o que é fenomenal é que no versículo 21 e no 22, que Jó, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. E gente, olha isso, tudo que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. Jó, coitado, ele nem sabia que era Deus e Satanás ali que tinham tramado aquilo. Foi autorizado por Deus para que aquilo tivesse acontecido, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia aquele caráter. Aí eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Será que Deus me conhece? Será que Deus conhece o meu coração? Ele conhece. Mas será que eu tenho um coração de Jó? Em meio ao tudo e em meio ao nada. Ele não atribuiu a Deus responsabilidade alguma. Mas ele disse que Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, tem uma música muito bonita que diz: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E muitas vezes o melhor que eu quero é esses primeiros versículos do primeiro capítulo. Os bois, as jumentas, os funcionários, 10 filhos. Quem não quer
Ô, não vamos ser hipócrita aqui. Lógico que eu quero. Quero ter dinheiro para todo ano passar férias no Nordeste, que me dera morar lá. Quero ter dinheiro para meus filhos falar, pai, quero fazer medicina. Não, eu vou tentar na USP. Se eu não tentar dar pra fazer, se eu não conseguir dar para fazer de um jeito, dá, lógico que eu quero. Eu quero ter um 1986 para ficar bonito na garagem, mas eu quero ter uma Amarok. Sou besta. Lógico que eu quero. Mas será que é esse o melhor que Deus tem para a minha vida? Será que é esse o melhor que Deus tem para a tua vida? O problema da gente que nós sofremos é que pensamos que o melhor é só coisa boa, é só fartura, é só muita grana, é festa, é igreja bonita e cheia. Não, meu irmão. Deus tem um chamado para a tua vida e para a minha. Eu estava pensando esses dias que eu não sei o que Ele tem para mim, mas eu quero o que Ele tem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é, eu quero. O melhor para mim hoje está aqui na minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Então faça como Jó. Vamos nos avaliar o nosso coração. Vamos pensar que aquilo que Deus tem hoje dado para você é o melhor para você. Porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que se fosse você aqui com toda essa riqueza e depois fosse você aqui com toda essa pobreza, talvez Ele saberia que eu e você iríamos blasfemar. Por que, Deus, isso aconteceu comigo? Porque eu perdi meu emprego. Foi culpa daquele puxa-saco. Foi culpa daquilo. Não, meu irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus forjar o teu coração. Eu já estava crescendo e nem sabia. Precisamos ser aqui, sincero, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Para que Deus possa cada dia mais nos abençoar. E quando Satanás se apresentar diante de Deus e falar de mim e de você, que Deus possa também ter a mesma certeza como Ele teve com Jó. Porque Ele conhecia aquele caráter, aquele coração. Não desista. Esses vídeos, essas mensagens, vamos continuar aí uma vez por semana. Eu tenho folgado pouco. E é Deus todo dia. Não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás. No metrô, onde você estiver, na sua escola, no seu trabalho, ler a Bíblia. Precisamos nos alimentar disso aqui, meu irmão. Porque se você for ler mais para frente o livro de Jó, ele teve muito mais do que ele tinha no primeiro capítulo, ali no começo. Teve outros filhos. Ele teve muito, muito, muito mais do que ele tinha antes. Sabe por quê? Porque vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Que as pessoas que estejam ouvindo, Pai, esse vídeo e que tiveram a paciência para chegar até aqui esse momento, Pai, que eles possam ser abençoados, Pai. Ó Senhor, toca, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Muda o nosso estado, Pai. Muda a nossa maneira de viver, Pai. A nossa maneira de acreditar em Ti, que Tu só vai dar somente riquezas, Pai. Que Tu és um Deus somente de prosperidade. É também. Mas Tu és um Deus rico em misericórdia, em perdoar. Ó Pai, que o sangue do Teu Filho que foi derramado na cruz não seja em vão sobre nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada vida nesse momento que está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Ó Pai, queremos ser, ó Pai, como Jó, sinceros, retos e temente a Ti. E principalmente, Pai,
desviando do mal. Ensina-nos a desviar do mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo. Envie para alguém. Não é para eu ganhar dinheiro, não vai ter 1 milhão de acessos, mas se uma pessoa ouvir e essa palavra tocar no coração, a semente plantada ela não volta vazia, já vai ter valido a pena. E não se esqueça, Deus todo dia. Até o próximo vídeo. Amém.